Galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Vamos parar de enrolação, vamos direto ao ponto. A nossa aula hoje é sobre predicado. Agora, galera, a gente tem que definir muito rapidamente como é que isso vai funcionar. A gente, quando pensa nos termos da oração e define os termos essenciais, a gente vê logo que tem o sujeito e o predicado. Então, são os termos essenciais da oração. Mas, na verdade, o único termo indispensável à oração é o predicado. Até mesmo porque a gente tem uma oração sem sujeito e pode ter sujeito indeterminado também. Então, caramba, não existe oração sem predicado. Então, realmente, é o camarada mais importante da oração, sempre. Isso cai em prova, Sidney? Isso cai. E aí é o seguinte, quando cai, derruba o candidato, porque o camarada, o avaliador, ele pode fazer algumas pegadinhas. E como você não tem o hábito de visualizar isso o tempo todo, pode ser que, de repente, você caia na pegadinha do camarada. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um estudozinho dirigido em cima dos processos, das estruturas possíveis para os tipos de predicados e depois eu vou fazer um quadrinho, um macetinho, para que você sempre acerte todo esse tipo de conceito, todas essas questões pertinentes aos tipos de predicado. Ok? Então vamos lá. Para a gente começar aqui a brincadeira, como eu já disse a vocês anteriormente, ó, predicado é o único termo indispensável da oração, já que, como vimos, o sujeito pode ser indeterminado ou até mesmo não existir. Afinal de contas, quando a gente pega lá tipos de sujeito, a gente tem três tipos. O determinado, que é aquele que eu identifico, que é aquele que eu consigo determinar. A gente tem o indeterminado, que eu sei que está praticando a ação, mas eu não consigo identificar ou não quero identificar. E tem a estrutura em que nós realmente não temos um sujeito. É uma oração sem sujeito. Agora, quando a oração é sem sujeito, só existe o quê? O predicado. Quando o sujeito é indeterminado, só existe o quê? O predicado. A gente só tem uma estrutura em que a gente vai encontrar um sujeito quando o sujeito for o quê? Determinado, seja simples, composto ou até mesmo desinicial. Mas quando a gente tem uma outra possibilidade em que a gente não consegue identificar o sujeito, na estrutura toda tem apenas o predicado. Então, realmente, é o camarada mais importante da oração. E aí, pela estrutura, nós temos três tipos. Nós temos o predicado verbal, nós temos o predicado nominal e nós temos também o predicado verbo nominal. A gente vai visualizar um por um para poder entender como é que funciona. Então, acompanha aí comigo, ó. Predicado verbal. O núcleo é um verbo. Então, na verdade, o que acontece com o predicado verbal? A gente tem um núcleo significativo que se encontra no verbo. Então, a gente, ao pensar que o núcleo é um verbo, a gente pode definir que o verbo nunca será de ligação. Por quê? Porque quando a gente pega, e aí eu vou mostrar isso a vocês agora rapidamente, os três possíveis tipos de verbos que nós temos, nós entendemos de cara que tem o transitivo, o intransitivo e o de ligação. Como a gente estuda para concurso em cima da gramática tradicional, a gente entende que os dois primeiros verbos, o transitivo e o intransitivo, eles são chamados verbos nocionais. E o que isso significa? Que eles me dão uma noção, eles me dão um conceito de ação. E é exatamente por isso que o verbo transitivo, assim como o intransitivo, eles encabeçam o chamado predicado verbal. Então, quando eu falo em predicado verbal, o verbo que vai mandar ali naquela estrutura ou vai ser um verbo transitivo ou vai ser um verbo intransitivo. E sempre como núcleo daquele predicado, eu encontrarei o verbo. Agora, o verbo de ligação, a gente aprende desde quando é criança que ele não indica ação. Ele, na verdade, indica estado, qualidade, atributo. E é por isso que eu não posso chamá-lo de verbo nocional. É por isso que eu vou chamá-lo de verbo relacional. Por quê? Porque ele apenas vai relacionar o sujeito ao predicativo. E é exatamente por este motivo que ele encabeça o predicado nominal. E aí, gente,
Agora eu já defino coisas importantes. No predicado verbal, o núcleo, obviamente, é o verbo. E no predicado nominal, o núcleo é o nome. Então, agora a gente já começa a andar de acordo com a música. Então, acompanha aqui comigo, ó. Olha os exemplos que a gente tem aqui. Eu tenho: os empresários fizeram uma proposta aos trabalhadores. Analisa comigo o verbo. Nesse contexto, quem faz alguma coisa a alguém. Então, eles fizeram o quê? Uma proposta. A quem? Aos trabalhadores. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo direto e indireto. Detalhe na estrutura. Quem foi que fez isso tudo? Os empresários. Então, aqui os empresários, essa estrutura está funcionando como sujeito. A gente sabe que todo sujeito tem um núcleo. Que núcleo a gente tem? A gente tem um núcleo nominal no sujeito. Então, obviamente, o núcleo do sujeito vai ser sempre um substantivo sem preposição. Então, aqui o núcleo é empresários. Tanto é que, pensando na questão da concordância verbal, quem verdadeiramente vai concordar com o verbo é o núcleo do sujeito. Como o núcleo do sujeito está no singular, o verbo fica no singular. Agora, por esse contexto, a gente entende que quem faz alguma coisa a alguém. Então, uma proposta é o meu objeto direto e aos trabalhadores é o meu objeto indireto. Amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial, mas muito especial para vocês aí que estão se preparando para o concurso do MPU. Nós aqui da Lá Concurso preparamos uma turma pré-edital, super competitiva, é uma turma pré-edital com prazo de acesso um pouco mais longo, são 180 dias, o investimento baratinho, o melhor custo-benefício do mercado, por apenas 10 parcelas de R$ 35. Nós aqui da Lá Concursos, nós tivemos a oportunidade de estar junto com os alunos de 2010, 2013, no concurso do MPU, tá, para o cargo técnico administrativo, e esses dois concursos, graças a Deus, nós tivemos aí um bom índice de aprovação. Nosso curso foi fantástico, eu tenho certeza absoluta que se você estudar no nosso curso, se você fizer a nossa turma Personal Coach, a nossa turma de estudo em regime de metas pré-edital, você vai estar estudando com antecedência, com planejamento e foco, são competências e habilidades aí necessárias para a sua aprovação. Bacana, meus amigos? Faço um convite muito especial. Você quer saber informações sobre o concurso do MPU? Então eu peço para vocês aí, o concurso já foi autorizado, esse concurso foi autorizado, nós estamos aí bastante próximos da publicação do edital, e eu digo para vocês o seguinte: nós aqui da Lá Concursos, nós montamos uma lista de transmissão exclusiva do MPU, basta você clicar no link aí embaixo, né, e enviar uma mensagem escrita aqui, ó, MPU, tá certo? MPU, você faz isso aqui que você vai receber todas as informações desse concurso. Nós temos toda uma equipe de marketing que vai trabalhar para você. Informações, a comissão foi constituída, a comissão reuniu-se, teve alguma matéria, já foi contratada a banca examinadora, enfim, toda e qualquer informação, mais dicas, mais exercícios aí, você vai receber no seu WhatsApp. Este é o nosso curso pré-edital, completaço, custa apenas 10 parcelas de R$ 35. Você vai assistir o restante dessa videoaula demonstrativa da LAC e muito mais. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço. Espero vocês aqui na Lá Concurso. Tchau, tchau. Clique Lac.